Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 28 de Números. A gente já está aproximando do final do livro, mas o capítulo 28 vem falar de uma coisa que nós já vimos, até já vimos mais vezes. Principalmente a gente já viu em Êxodo. A gente vai falar sobre os sacrifícios diários, sacrifícios cotidianos, os holocaustos que devem ser feitos todos os dias, né? E a gente vai falar também dos sacrifícios feitos nos dias de festa. Nos dias de festa, como serão feitos os sacrifícios. E é interessante que é uma repetição daquilo que Êxodo já tinha falado. Mas você sabe que os 5 livros do Pentateuco, né, os 5 livros, eles repetem as orientações de Moisés. Praticamente, os 5 livros, principalmente a partir de Êxodo, claro, ele é praticamente feito a partir das considerações e daquilo que Deus fala a Moisés, né? E deixa eu te falar, obrigado você que está participando com a gente aqui desse curso bíblico. Todos os dias, segunda a sexta, às 7h30 da noite, a gente tem um capítulo novo que a gente faz um aprofundamento. A gente lê, porque é muito importante ler, mas a gente aprofunda, que é muito importante aprofundar, tá bom? Todos os capítulos já estão aí no canal, você pode começar a fazer a qualquer hora o curso com a gente. Eu recomendo que você comece sempre do primeiro capítulo de Gênesis, vá todos os dias lendo e acompanhando comigo, tá bom? Deixa eu ver lá uma coisa aqui, ó. Tem as pessoas que participam aqui, sempre com seus comentários, eu agradeço imensamente, porque eu fico muito feliz, lisonjeado, né, com os comentários. Leio todos os comentários leio, né, leio, tá bom? Eu às vezes leio aqui alguns que eu pego aleatoriamente. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é a Josi Costa. Josi Costa, olá, padre, eu sou a Josi, catequista da paróquia São Francisco de Assis, de Cruz, no Ceará. Olha que beleza, Cruz, no Ceará. Já fiz vários estudos bíblicos e estou gostando do seu dinamismo. Você seria um ótimo catequista para criança, pois é muito alegre. Deus lhe abençoe sempre, um grande abraço. Ô, Josi, que beleza. Josi, eu tenho que agradecer a você por ser catequista. Sabia que o catequista é uma das vocações mais lindas e sublimes que eu considero, sabia? Ensinar o outro na fé é muito, muito, muito bonito mesmo, viu? Olha aqui, olha. Mais um aqui, deixa eu ver aqui. Vera Lúcia Pinto. Oi, Padre Juarez, me chamo Vera e sou de Araçoiaba da Serra, perto de Sorocaba. Estou fazendo o curso bíblico com o senhor desde do primeiro dia. Amo demais, eu e meu marido. O senhor é uma bênção de Deus. Obrigado, Vera. O senhor é um barato e muito divertido e muito sábio. Beijos, amo o senhor. O senhor hoje leu hoje deve ter sido esses dias, né? Leu um comentário da Benedita de Tatuí. É pertinho da minha cidade. Tatuí é pertinho da minha cidade. Vou torcer para o senhor ler o meu. E acabei lendo o seu. Vera Lúcia Pinto, aí de Araçoiaba da Serra. Muito obrigado. Deus abençoe você, tá bom? Pega a Bíblia, gente. Vamos ler. Importante ler. A proposta é ler. Vamos ler a Bíblia, mas vamos ler entendendo, tá bom? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre o caminho a ser seguido e seja dócil a esse Santo Espírito de Deus, tá bom? Capítulo 28, vamos ler então? Vamos ler? Então vamos lá. 28. Diz para você, vai falar sobre os sacrifícios diários e sobre os sacrifícios nos dias de festa. O Senhor disse a Moisés: ordena o seguinte aos israelitas: cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento, em sacrifícios de agradável odor, consumidos pelo fogo. Dize-lhes: eis o sacrifício pelo fogo que oferecereis ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo de 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as 2 da tarde, juntando à guisa de oblação 1/10 de efá de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas. Esse é o holocausto perpétuo, tal como foi feito no Monte Sinai, um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. A libação será de 1/4 de hin para cada cordeiro. É no santuário que farás ao Senhor a libação de vinho fermentado. Oferecerás entre as 2 da tarde, oferecerás entre as 2 tardes o segundo cordeiro, e farás a mesma oblação e a mesma libação como de manhã. Esse é um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor.
No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, com 2 décimos de flor de farinha amassado com óleo, à guisa de oblação e libação. Esse é o holocausto de cada sábado, além do holocausto perpétuo para sua libação. No início de cada mês, oferecereis um holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, bem como com cada touro 3 décimos de flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação, com o carneiro, uma oblação de 2 décimos de flor de farinha amassada com óleo, e com cada cordeiro 1 décimo de flor de farinha amassada com óleo. Esse é um holocausto de suave odor consumido pelo fogo para o Senhor. As respectivas libações serão de meio hin de vinho, serão de meio hin de vinho por touro, 1/3 de hin por carneiro e 1/4 de hin pelo cordeiro. Esse será o holocausto do mês para cada mês do ano. Além do holocausto perpétuo e sua libação, será também oferecido ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês será a Páscoa do Senhor. No 15º desse mês começará a festa. Durante 7 dias só comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto pelo fogo ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada, com óleo à guisa de oblação. 3 décimos por touro, 2 décimos para o carneiro e 1 décimo para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado para fazer a expiação por vós. Tudo isso vós o fareis sem prejuízo do holocausto da manhã, que é perpétuo. Assim fareis cada dia durante 7 dias. Este é o alimento consumido pelo fogo de suave odor para o Senhor. Isso se fará além do holocausto perpétuo e da sua libação. No 7º dia haverá de novo uma santa assembleia e a cessação de toda a obra servil. No dia das primícias, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo na vossa festa das semanas, que é Pentecostes, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, com flor de farinha amassada, com óleo à guisa de oblação, 3 décimos por touro, 2 décimos para o carneiro e 1 décimo para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode para expiação de vossos pecados. Isso sem prejuízo do holocausto perpétuo e de sua oblação. Os animais serão sem defeito e acompanhados de suas libações. Isso aqui é muito prático. Deixa eu te falar uma coisa. Existe aqui 2 momentos importantes que eu disse. Primeiro, o reforço da prescrição dos sacrifícios cotidianos. O que eram sacrifícios cotidianos? Todos os dias tinha que ser apresentado no santuário, um holocausto pela manhã e um holocausto à tarde. Um holocausto pela manhã e um holocausto à tarde. Todos esses holocaustos deveriam ser acompanhados de farinha amassada com azeite e, além disso, uma libação de vinho. Aí tem todas as medidas para você saber. O hin é uma medida, nós já passamos isso, né? Já estudamos isso. Um hin é uma medida, uma unidade de medida em litros, né? Você já viu, de volume, de líquido, né? Uma unidade de medida de líquido, né? Então, todos os dias tinha que se fazer um holocausto pela manhã, um holocausto à tarde, com as respectivas oblações, farinha, azeite e a libação de vinho. Libação de vinho é você colocar, aspergir, jogar o vinho ali naquele momento. Olha que interessante. Aí depois, esse capítulo vem dizer assim, mas além disso, nós temos os outros sacrifícios que devem ser feitos. Quais são os outros sacrifícios que devem ser feitos? Primeiro, o sacrifício feito no sábado. O sacrifício feito no sábado, então você acrescenta mais
2 holocaustos, mais 2 holocaustos, sem contar aquele holocausto que você já faz todos os dias, né? Aquele que você faz todos os dias nunca pode ser contado entre aquele que você vai fazer. Ou seja, além daquele que você faz todo dia, no sábado ainda tem mais holocaustos. E também tem, e nos dias quando começa o mês? Quando começa o mês também tem. Todo começo de mês, você vai fazer mais sacrifícios, mais holocaustos, apresentando os animais, touro, carneiro, bode, e apresentando com as respectivas oblações, farinha, azeite e a libação de vinho. Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que a gente fala de sacrifício holocausto, a gente está falando de animal sacrificado que derrama seu sangue e coloca a sua carne no altar para ser queimada. Quando a gente fala de oblação, a gente está falando de coisa vegetal, farinha e azeite. E quando a gente fala de libação, a gente está falando de do vinho. Então tá bom? Sacrifícios, holocaustos, animais que serão sacrificados. Oblação, o que nós estamos falando? De oferenda vegetal, farinha e azeite. E aqui a libação, vinho. Então, cada sacrifício ou holocausto era acompanhado de oblações e libações, acompanhado, portanto, de farinha e azeite e vinho, tá bom? Mas aí esse capítulo aqui fala também das grandes festas. Vai ter sim. Então fala aqui, na Páscoa, vocês vão fazer além do sacrifício e holocausto que já acontece todos os dias, do holocausto que acontece todos os dias, na Páscoa vocês vão ter que fazer mais um sacrifício com bode, touro, carneiro, tudo isso, acompanhado também da oblação, acompanhado da libação, sem contudo substituir isso por aqueles daquele holocausto que se faz todo dia. Tá bem? Tá, mas além da Páscoa, a gente tem a festa das semanas, que é a festa do Pentecostes, né? 7 semanas depois da Páscoa, se faz uma grande festa, né? A festa das semanas, é uma festa das colheitas, né? Para agradecer a colheita também, tudo. Então você vai além do holocausto que se faz todo dia, na festa da semana, terá também os holocaustos, os sacrifícios, as oblações e as libações para serem feitas, tá bom? Isso é muito claro, isso é muito fácil da gente entender, entendeu, né? Tá certo? Tá certo? Tem os sacrifícios e holocaustos diários, mas nas grandes festas, no começo de cada mês a gente tem, no todo sábado a gente tem, no começo de cada mês a gente tem, nas grandes festas a gente tem. Então, temos sacrifícios e holocaustos prescritos todos os dias, temos sacrifícios e holocaustos previstos para o sábado. Temos sacrifício e holocausto previsto para o início de cada mês. Temos sacrifício e holocausto previsto para as grandes festas. Ok? Tá bom? Nada pode ser suprimido e tudo tem que ser cumprido. Vamos lá, que é facinho. Esse capítulo é muito simples, interessante. Só algumas coisas que eu queria lembrar para você, que é importante a gente que está fazendo um estudo bíblico entender. É para a gente entender. Eu quero muito que você entenda, hein? Primeira coisa, vem cá aqui, No versículo 2, vamos entender direitinho. A gente tem que estudar profundamente. Ordena o seguinte aos israelitas: cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento, em sacrifício de agradável odor consumidos pelo fogo. O meu alimento. Vamos entender uma coisa aqui. No judaísmo, entre os israelitas, eles não tinham a compreensão de que aquele alimento, de que aquele touro sacrificado, aquela farinha que foi amassada com azeite, aquele vinho que foi apresentado, eles não tinham essa compreensão de que aquilo era um alimento de Deus. Não tinha. Outras culturas pensavam que quando eles apresentavam um alimento, um animal sacrificado, eles pensavam que Deus comia aquilo. Não. Entre os israelitas, essa compreensão não existe. Não. Deus não vem comer o animal
que está no altar. Deus não vem comer a farinha amassada com azeite. Não. De maneira alguma. Nunca entre os israelitas se teve essa compreensão. Diferentemente de outras culturas que pensavam que o Deus vinha e comia aquelas oferendas apresentadas. Não. Para os israelitas, Deus se agradava com a fumaça desprendida daquele holocausto. Ou seja, Deus via naquilo um comprometimento do seu povo. Como se Deus pensasse assim: esse povo me ama tanto, me honra tanto, que eles são capazes de pegar animais do seu sustento e sacrificar por causa de mim. Me ama tanto que pega do seu alimento, a farinha, o azeite, e é capaz de colocar no fogo por amor a mim. Então, os israelitas não veem aquilo como um Deus que vem comer, porque Deus não precisa comer, Deus não precisa de comida, mas eles tinham essa compreensão de que Deus olhava para aquilo e falava: esse povo me honra, porque eles são capazes de pegar do alimento deles, sacrificar esse alimento por amor a mim, ok? Deixa eu te explicar uma coisa. Por que essa palavra alimento é usada? Por quê? Porque, na verdade, gente, o que se apresentava para Deus era como se fosse um grande banquete. No banquete daquele povo da época, o que tinha no banquete? Tinha carne, pão, que geralmente é feito com azeite e farinha, e vinho. O que era o sacrifício apresentado? Carne queimada no altar, farinha com azeite queimada no altar e libação de vinho. É como se fosse um grande banquete apresentado para Deus. Mas não para Deus comer, mas para que Deus veja e fala: olha como esse povo me ama. Eles dão da sua comida, do seu sustento, queima tudo isso, queima tudo ali para dizer que me ama. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Versículo 4, vamos lá. Por que razão há de desaparecer... Que estou louco? Que versículo? Estou no outro capítulo. Onde está aqui? Aqui. Oferecerás um pela manhã e outro entre as duas tardes. Né? Um pela manhã e outro entre as duas tardes. O que significa entre as duas tardes? Né? Vou fazer um de manhã, né? E outro depois à tarde, né? No crepúsculo, no entardecer. Tá bom? O que é isso? Vamos lá, interessante. Isso aqui é a prescrição de Êxodo, capítulo 12. Depois, vai lá no capítulo 12 de Êxodo, tá certo? Veja lá o vídeo do capítulo 12 de Êxodo e você vai perceber e você vai entender que era uma prescrição de se apresentar 2 holocaustos. Um pela manhã, outro pela tardezinha, no entardecer. Tá bom? Pode conferir isso no capítulo 12 de Êxodo. Vem cá no versículo 6. Esse é o holocausto perpétuo, tal como foi feito no Monte Sinai. Um sacrifício pelo fogo suave, de fogo de suave odor para o Senhor. Tá bom? Esse é um holocausto perpétuo, foi designado, está no capítulo 12 direitinho. Mas deixa eu te contar aqui. A Bíblia é para a gente estudar e para a gente entender. A prática de 2 holocaustos por dia, ela mais tarde foi abandonada pelos israelitas. Foi. Depois você vai perceber lá na frente no livro de Reis que ela foi abandonada. E aí, o que acontece? Vai ficar só um holocausto pela manhã e uma oferenda à tarde, uma oblação à tarde. Então, na verdade, eu não sei porquê, de repente, porque dá muito trabalho, não sei porquê, mas a prática de 2 holocaustos, todos os dias. Um holocausto de manhã com farinha, com azeite, com libação. Uma tardezinha, quando estivesse entardecendo. Como que fala? Um holocausto, mais farinha, mais azeite, mais libação. Isso, mais tarde foi abandonado e começou-se a prática de um holocausto pela manhã e à tarde se fazia uma oferenda, uma oblação à tarde. Tá bom? Vamos lá, no versículo 7, para a gente saber direitinho. A libação será de 1/4 de hin para cada cordeiro.
é no santuário que farás ao Senhor a libação de vinho fermentado. Ó, quando a Bíblia fala vinho fermentado, e quando a Bíblia fala também de vinho forte ou vinho fermentado, você vai pensar assim, uai, mas todo vinho é fermentado? Não. Na Bíblia existia muito, nos tempos bíblicos, às vezes o vinho não era totalmente fermentado e ele era então quase que um suco de uva mais ácido um pouquinho. Ou então, já te falei, existia o costume deles tomar uma bebida refrescante que era misturar vinagre com água. Ou então eles tomavam o vinho antes de fermentar mesmo, como se fosse um suco de uva. Mas quando se fala de vinho fermentado, significa bem alcoólico, ou seja, o vinho com uma graduação alcoólica bem caprichada, tá bom? Vinho bem caprichado mesmo, ou seja, com uma fermentação alcoólica, porque senão você fala assim, vinho fermentado seria um pleonasmo? Não, na Bíblia não, porque na Bíblia nem todo vinho é fermentado, né? Ou ele está um pouquinho ácido, ou então às vezes é uma bebida que eu te falei, mistura vinagre com água, ou então é uma bebida menos alcoólica, mas o vinho fermentado significa bem alcoólico, tá bom? Tá certo? Então a libação é feita com vinho mesmo, tá certo? No versículo 11, vem cá comigo no versículo 11, no início de cada mês oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Então, aqui, além dos sacrifícios e holocaustos que é feito todo dia, quando começa o mês, ainda tem mais um holocausto de 7 carneiros, ou touro e tal, aquilo. Então, todo início de mês. Ora, deixa eu te explicar. Em todo o Oriente, que se adotava o calendário lunar, deixa eu te explicar, presta atenção. Todo o Oriente se adotava o calendário lunar. Entre os israelitas, também se adotava o calendário lunar. Como que é? Todo início de mês, você faz uma grande festa, aí com sacrifícios e holocaustos. No calendário lunar, o mês começa na lua nova. Olha que interessante. Então, toda lua nova é começo de mês. Tá vendo? Não é como o calendário lunar nosso, que é fixo. 1º de março começa 1º de março, 1º de abril começa 1º de abril, 1º de maio vai até 31. Não. Lá é o seguinte, quando é que começa o mês? Na lua nova. É um calendário lunar. Então vai começar o primeiro mês, né? Aqui como tem o Nisan. Então no calendário lunar começa com a lua nova. Tá entendendo? Começa com a lua nova. Então, no calendário lunar, no Oriente Antigo e entre os israelitas, claro, né? O começo do mês coincide com a lua nova. Então, deu lua nova, festa com sacrifícios e holocaustos, porque está começando o mês. E para terminar, versículo 16, a gente termina agora, 16, no 14º dia do primeiro mês será a Páscoa do Senhor. Aí vem descrevendo como será a Páscoa, como será o holocausto, como serão os novilhos, o carneiro que vai ser imolado. Aqui tem uma coisa muito interessante. A Páscoa, que é uma festa muito importante, ela não tem sacrifício público. O que é o sacrifício público? É o sacrifício feito no santuário ou no templo. A Páscoa tem uma coisa interessante. O cordeiro pascal, ele é imolado e consumido na família. Lembra? Lembra a prescrição da Páscoa? Cada família tomará um cordeiro por família, vai imolar, vai comer a Páscoa e não vai deixar para o outro dia. E se não der, chama outra família para comer junto. Lembra? Lembra que Jesus celebra com os seus discípulos ali a Páscoa? A Páscoa, na última ceia, foi uma Páscoa que Jesus estava celebrando e era um sacrifício, né? Ou seja, era comer aquela carne, o cordeiro pascal era um sacrifício familiar, não era um sacrifício público, não ia no templo sacrificar, não ia no santuário sacrificar. O cordeiro pascal era uma festa, um sacrifício
familiar, da família. Tá bom? Olha que beleza, gente. Deus nos mostra o seu amor e a gente precisa mostrar o nosso amor por Ele. Por que sacrifícios? Eu sei que muita gente fala, mas Deus precisa de sacrifício? Claro que Deus não precisa de sacrifícios. Mas Deus precisa que a gente mate animais, que a gente coloque animal no fogo? Claro que não. Jesus já acabou com tudo isso quando Jesus morre na cruz e Ele diz, nós não precisamos mais tingir os altares de sangue. Por quê? Porque nós compreendemos que um único sacrifício foi realizado na cruz e ali Ele, sacrifício, Ele, altar e Ele como Cordeiro de Deus já foi imolado para nos salvar. Mas naquela época, entenda comigo, para você mostrar o amor a Deus, você dizia, eu sou capaz de tirar do meu alimento e queimar por causa de Deus. Hoje nós não precisamos fazer mais isso, mas nós precisamos mais mostrar o nosso amor a Deus. Nós precisamos mostrar o nosso amor a Deus amando os outros. Jesus já deixou muito claro para a gente. Como é que a gente pode amar o próprio Deus? Como é que a gente pode amar o Senhor? Quando a gente fizer alguma coisa por aquele que sofre, por aquele que é pobre, por aquele que está nu, por aquele que está doente. Antes, nós queimávamos animais, farinha, azeite e dizia, veja meu Deus como eu te amo. Hoje, para a gente dizer para Deus como nós amamos Ele, nós devemos fazer o seguinte, cuida do pobre e diz, olha meu Deus como eu te amo, eu estou cuidando do Senhor. Vista aquele que está nu e diga, olha Senhor como eu te amo, eu estou vestindo o Senhor. Eu vou visitar um doente e diga, olha Senhor, como eu te amo, eu estou visitando o Senhor que está doente. É assim que a gente ama, é assim que a gente mostra o nosso amor a Deus, fazendo pelos pequeninos. Et crucem Domine, fugit partes adversa, vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.